Ansiedade financeira é um mal que atinge quase 80% da população brasileira, ou seja, a cada 5 pessoas, 4 estão com ansiedade financeira e uma não está. Você está nesse conjunto dessas 4 ou está nessa uma aqui? Eu pedi para o meu, eu tenho um consultor virtual que eu desenvolvi, que tem todos os fundamentos da minha metodologia, um monte de conteúdo, uma base de conhecimento muito ampla, muito legal. Depois já vou te falar um pouquinho sobre ele. Eu pedi para ele sistematizar os principais elementos da ansiedade financeira. Vamos ver se você está em algum deles aqui. Preocupação excessiva, pensamentos constantes sobre dívidas e despesas financeiras. Vê se você faz check em algum deles. Incapacidade de tomar decisões, dificuldade de planejar ou decidir sobre gastos, na relação com o dinheiro, né? Sentimentos de vergonha e de culpa, sentir-se inadequado ou envergonhado pela situação financeira. Vai verificando, ver se tu faz check em um ou mais de um aí. Sintomas físicos, problemas com insônia, tensão muscular, dor de cabeça, conflitos relacionais, dificuldade de comunicação sobre dinheiro com amigos, com familiares, enfim. E viver em um ciclo vicioso, um estresse que leva a decisões financeiras impulsivas, gastos desnecessários, excessivos, tomada de empréstimo para pagar algum incêndio, um ciclo vicioso que vai agravando a situação, né? Situações que prejudicam não só a tua vida financeira, mas também a saúde mental, né? E os teus relacionamentos. Essa ansiedade financeira está presente aí. As pessoas, de um modo geral, têm uma relação muito ruim com o dinheiro. Bom, eu sou Márcio Vieira, sou professor, sou advogado de direito bancário, sou mentor financeiro. Há muitos anos, mais de 30 anos, eu acompanho pessoas e presto serviço para pessoas que têm dificuldades nas suas relações com o dinheiro. E eu percebo cada vez mais, não é, que esse é um ciclo vicioso que é muito difícil de sair, as pessoas ficam presas nisso. E o trabalho que eu faço como advogado possibilita que eu olhe objetivamente essa questão, faça uma intervenção jurídica, estratégica, negocial, uma metodologia que eu desenvolvi e aplico no meu escritório e ensino para outros advogados e advogadas. E percebo que as pessoas conseguem sair das dívidas, as empresas conseguem sair das dívidas, mas elas não mudam a forma como se relacionam com o dinheiro, não mudam o seu comportamento, não mudam o seu sistema de pensamento em relação a isso e voltam a dever novamente. E eu tenho já de há muito tempo um propósito, que é contribuir para que as pessoas se livrem das dívidas, construam uma vida próspera. Bom, eu percebi que só com o exercício da advocacia eu não estava alcançando isso, isso vem me incomodando muito. Então é por isso que eu já de algum bom tempo para cá, fui sistematizando os conhecimentos que eu fui acumulando ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, né, estudos de finanças comportamentais, estudo de análise econômica do direito, estudo do comportamento humano, e tudo isso está consolidado numa metodologia específica que eu desenvolvi, denominada Evoluir para Prosperar. O que é isso aí? Existem 3 elementos centrais da metodologia, que são ação, consciência e estratégia. Né? Você pode, dá até para fazer uma frasezinha bonitinha, agir com consciência e estratégia. A consciência diz sobre o autoconhecimento, sobre a gente ter, muitas vezes, talvez até a humildade, né, de reconhecer que a gente tem uma relação ruim com o dinheiro, entender como é que a gente funciona, entender quais são os nossos traços de personalidade, entender quais são os pensamentos, as convicções, né, as crenças, aquilo que eu acredito, aquelas crenças que foram se formando ao longo da minha vida sobre, afinal de contas, para que serve o dinheiro, né? E tem muita coisa daí, né? E aí também a possibilidade de ter consciência, de olhar para a minha realidade objetiva, afinal de contas, né? Como é que estão como é que está o meu dinheiro, como é que está, né? Olhar, né? Mapear a situação, a consciência. Depois disso, tendo consciência, eu posso pensar em uma estratégia, né? Tanto tendo consciência de como é que eu funciono, tanto quando tendo a consciência sobre como é que está a minha realidade objetiva, eu posso entender o que é que precisa ser feito, eu posso entender como é que isso deve ser feito, e aí eu posso construir uma estratégia, né? Essa estratégia vai desde questões objetivas até a construção de bons hábitos, né? A percepção de para onde é que os meus pensamentos, as minhas crenças estão me levando, né? E aí o terceiro elemento central é a ação.
Porque de nada adianta a gente ter consciência, a gente saber o que tem que fazer, se a gente não botar em prática. O que muda o mundo é a ação. Então, a importância de a gente estabelecer um plano de ação e, o mais importante do que estabelecer um plano de ação, fazer a coisa certa. Efetivamente, fazer a coisa certa. Entender o que é que a gente precisa fazer para ter a motivação adequada, e a motivação é uma coisa chamada motivação intrínseca. Não é aquela que vem de fora, porque me disseram, que eu vi na internet, porque é bom fazer, porque eu tenho que fazer. Não, não. Aquela motivação que vem de dentro. Então, é claro, esses três elementos estão integrados, né? Consciência, estratégia e ação não funcionam sozinhos, eles estão integrados. A partir do momento que eu consigo ter uma dinâmica saudável com esses elementos, eu vou adiante. Bom, e também a metodologia tem 5 pilares, que a ideia não pretendo desenvolver aqui, mas acho que é importante que você saiba, né, porque senão fica um vídeo muito longo também, fica muito chato, né? Que você saiba que existem 5 pilares que estruturam que sustentam a nossa metodologia. O autoconhecimento, o agir estratégico, a construção de bons hábitos, a melhoria contínua e o empreendedorismo. Esses 5 pilares integrados com os 3 elementos centrais, ação, consciência e estratégia, são a base fundante, não é? que inspira todas as atividades, as estratégias que a gente põe em prática. Tá? E a metodologia parte também de uma noção de que cada um de nós, cada uma das pessoas, está de alguma medida em algum desses 5 estágios que eu vou te falar agora. Ou a pessoa está super endividada, o que significa isso? Está comprometendo, tecnicamente significa o quê? Está comprometendo mais de 50% do seu rendimento líquido com dívidas de consumo. Essa pessoa que está super endividada normalmente está num caos financeiro, está uma confusão, a máquina está travando, está, como se diz, né, está vendendo a janta para comer o almoço, ou vice-versa, né? Está assim, numa situação muito difícil, né? Sim, é possível tomar medidas adequadas para sair dessa situação, para evoluir. Mas o estágio seguinte é o estágio do endividado. O que significa? Já não estou mais super endividado, mas ainda estou com dívidas que estão ainda fora de controle, que estão me limitando, estão dificultando a minha vida. Né? Já não está tão ruim, mas ainda é ruim. Na medida que a pessoa evolui e vai se organizando, por isso que o método é evoluir para prosperar, na medida que a pessoa vai evoluindo, isso é um processo, isso não é imediato, né? A tomada de consciência muitas vezes não é simples, não é necessariamente rápida. A construção de novos hábitos também é um processo. Bom, mas na medida que você evolui, você vai para o próximo estágio, que é o estágio estável. Você já estabilizou, tá com, já não tá, até pode ter que ter alguma dívida, mas está sob controle, né? Não está sobrando, não está faltando, estou conseguindo manter a vida, estou estável, estou sobrevivendo. Já é melhor do que os estágios anteriores, mas vamos combinar que a vida possibilita mais. É possível você desejar mais da vida. Bom, na medida que você segue evoluindo, o próximo estágio é o estágio do organizado, ou seja, eu já estou mais dando os direcionamentos para a minha vida, eu já consigo ter uma reserva de emergência, eu já consigo até começar a formar algum patrimônio, algum capital, ainda não no ritmo que seja o ideal, mas eu já estou nesse processo de evolução, já estou organizado. Aí esse cara já está, se você está nesse estágio, você já está muito bem. E o estágio seguinte é o próspero. É aquela pessoa que já tem uma forma de se relacionar com o mundo mais adequada, né? Tem a capacidade de compreender os conflitos naturais da vida e minimamente saber administrá-los, saber viver as situações, né? Já absolutamente não tem mais dívidas, já está construindo um patrimônio, está vivendo em direção à vida que vale a pena ser vivida. Porque a ideia, meus amigos e minhas amigas, é que a vida tem um ritmo natural de evolução. Por diversas circunstâncias, a gente pode estar desde as questões estruturais do país, enfim, a nossa história de vida, a gente acaba, de alguma forma, se afastando desse ritmo natural de evolução da vida. E que os estudos mostram, o que eu vejo na prática, é que sim, é possível você tomar medidas para ir organizando a sua vida e redirecionando a sua vida para se alinhar a esse ritmo natural de evolução. Né?
O importante é, a questão central é, não importa onde você está agora, basta que você inicie a caminhar, a pensar, orientar suas ações em direção ao que deve ser feito, né? E aí você vai conseguir. Pode ser que você talvez não tenha dívida, mas esteja com ansiedade financeira, tenha alguns desses sintomas, não esteja feliz com a sua relação com o dinheiro, e sempre é possível melhorar a sua relação com o dinheiro e construir uma vida de prosperidade, né? Porque a ideia é justamente evoluir para prosperar. Bom, lá na nossa plataforma, né, tem mais elementos sobre isso. Então, se você está pronto para deixar esse ciclo de dívidas para trás e começar a construir uma vida financeira, uma vida a vida financeira, pessoal, organizada, ela irradia para as outras áreas da nossa vida. A gente constrói aquilo que a literatura especializada denomina o bem-estar integral. Então, se você está pronto para começar a construir uma vida com bem-estar integral, uma vida financeira próspera, né, e com um propósito naquela vida que você merece, o método Evoluir para Prosperar é o seu caminho. Ele está aqui desenhado para te guiar o passo a passo nessa jornada. O método está disponibilizado de forma estruturada na nossa plataforma de conteúdos e treinamentos. Lá você vai encontrar guias, aulas, ferramentas para aplicar cada um desses elementos e começar a transformar a sua realidade hoje mesmo. Então, meu convite é: não perca mais tempo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo agora mesmo, tá? Para conhecer a plataforma e comece hoje mesmo a aplicar o método Evoluir para Prosperar na sua vida. A sua liberdade financeira está a um clique de distância.